Voltei. Obrigada a todos os participantes. Seguimos com a nossa programação do Febraban Tech 2022, a nova realidade global e a transformação acelerada. Vou de novo aos avisos para acompanhar a programação completa, atualizada. No verso do crachá de vocês há um QR Code, é só apontar a câmera do celular. Ou você também pode acessar a agenda no site febrabantech.com. Além, é claro, das TVs nas entradas de todos os auditórios. E o último lembrete agora, você pode avaliar os painéis e ajudar a construir um Febraban Tech cada vez melhor. Basta acessar o QR Code que vai aparecer no telão ao final de cada painel ou pelo link que será enviado via SMS no fim do dia. Para quem está assistindo ou nos assistindo ao vivo no site do evento, a enquete está disponível na própria plataforma. Ao lado do vídeo ao vivo, participe. Estamos chegando ao fim, penúltimo painel agora. Na sequência da programação, vamos falar sobre privacidade e customização, estratégias de dados na nova era da informação. E eu chamo ao palco o Vicente De Chiara, que é diretor jurídico da Febraban, para moderar esse painel. Vicente, bem-vindo. Alô, boa tarde a todos. Obrigado aqui pela mediação. No painel anterior, a gente teve toda uma lógica ligada à prevenção a fraudes e à parte cibernética. Esse painel a gente vai ter uma continuação desse assunto, ligado à privacidade de dados. Privacidade de dados, na verdade, relacionado às camadas de proteção para autenticação de clientes nas operações bancárias, mas não só nessas, em todas as empresas, numa visão em que teremos não só a visão do órgão regulador, com a presença dos conselheiros diretores da NPD, a visão também de experts relacionados à parte da OAB e, obviamente, o representante do setor financeiro. Então, nesse contexto, eu gostaria de chamar ao palco a doutora Samara Castro, vice-presidente da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB do Rio de Janeiro. Bem-vinda. Gostaria também de chamar o Dr. Arthur Pereira Sabá, diretor do Conselho Diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Bem-vindo também. Muito obrigado pela presença. E o Dr. Luiz Fernando Ferreira Martins, gerente-geral da Unidade de Segurança Institucional do Banco do Brasil. Bem-vindo. Por favor. Começando o nosso debate, enfim, numa perspectiva aqui de privacidade de dados realmente relacionado na autenticação de clientes junto às empresas e, obviamente, na parte governamental, eu faria uma pergunta aqui para os três poderem debater, iniciar aqui as conversas, né? Então, os aplicativos e plataformas têm investido em diversas camadas de autenticação de usuário, isso em todas as esferas de operações, não só a financeira. Mas os métodos de ataque cibernético também se renovam a cada dia. A gente tem ciência aqui que, enfim, cada vez mais tem um desafio da gente conseguir combater esse inimigo que é uma realidade atual. Então, a pergunta que eu queria colocar para todos aqui para uma primeira reflexão é se as camadas de proteção de dados que temos hoje são suficientes para garantir a identificação do usuário ou as empresas ainda estão trabalhando em novas formas de tecnologia para autenticações mais profundas. Gostaria de iniciar com o Luiz Fernando pela visão aqui do setor financeiro, por favor. Obrigado, Vicente. Boa tarde a todos. Bom, Vicente, quando a gente fala em proteção de dados, quando a gente fala em segurança, eu, como representante do sistema financeiro, eu posso afiançar que a gente nunca vai estar satisfeito, né? Então, assim, esse processo é extremamente dinâmico e a gente tem que estar, a cada dia, desenvolvendo novas soluções para reforçar a proteção dos nossos clientes, para reforçar a proteção dos titulares de dados. E aí eu gostaria de falar rapidamente, dentro do tempo que eu disponho, de como que o Banco do Brasil, e não é muito diferente em termos de sistema financeiro, atua nesse sentido. A gente procura trabalhar no que a gente chama de camadas. A primeira camada passa exatamente pelo objeto da pergunta, que são os fatores de autenticação. Então, a gente
trabalha fortemente no o que o cliente sabe, que são as senhas, o que o cliente tem, que são os dispositivos. Então, portanto, um aparelho celular, um computador, um cartão de débito, um cartão de crédito, é um dispositivo que identifica esse cliente. Então, ele é um componente importante como fator de autenticação. E o terceiro fator de autenticação é o que a gente chama do cliente é a biometria. Certamente é o fator de autenticação mais relevante e mais importante para identificar o titular de dado. Nesse sentido, a Febraban acabou de soltar uma pesquisa, só para a gente ter noção do tamanho do desafio. 70% das transações já são feitas em meio digital, 56% no mobile e 14% no internet banking. Então a gente está falando de que a cada 10 transações do sistema financeiro, 7 provém de canais digitais. Banco do Brasil, mais cedo, na parte da manhã, o nosso presidente Fausto aqui esteve e ele colocou uma frase bastante interessante. O Banco do Brasil é digital com conveniência física. Diariamente, nós temos 20 milhões de clientes se autenticando no Banco do Brasil em canais digitais. São mais de 24 milhões de clientes nativos digitais. No app, diariamente, heavy users, a gente tem 8 milhões de clientes. Então, nesse sentido, entra uma segunda camada de proteção, que é o que a gente chama do monitoramento. Então, a gente tem um processo muito forte de monitoramento. E para que serve o monitoramento? Para que a gente possa identificar o comportamento transacional do meu cliente. Na medida em que esse cliente vem com um comportamento que difere do seu perfil, gera-se um alerta de segurança para que a gente possa fazer um bloqueio tempestivo, fazer contato com esse cliente e identificar se aquela transação, de fato, ela é legítima ou não. Então, o monitoramento, ele é eficaz e ele é intensivo no uso de inteligência artificial e machine learning. Tá? Então, essa segunda camada é também um fator de autenticação muito importante. E existe também uma terceira camada, essa talvez não fique muito latente para os nossos clientes usuários, que é o que a gente chama da recuperação. Ou seja, algo falhou na autenticação, algo falhou no monitoramento, eu ainda tenho a oportunidade, a depender da tempestividade que eu identifico a situação, de siga o dinheiro. Para onde o recurso foi transferido, para fazer contato com a instituição destinatária para que esse bloqueio do recurso seja feito e a gente consiga fazer o seu repatriamento. Então, o conjunto dessas camadas nos permitem afirmar em relação à questão, sim, nós estamos preparados e são suficientes para a identificação do cliente. E eu gostaria de fechar essa minha primeira intervenção colocando algo muito importante. Tudo isso é feito contendo como premissa básica, além da proteção do titular dos dados, além da proteção do cliente, a experiência do cliente. Tudo isso tem que transcorrer numa jornada fluida, de forma que a experiência que o meu cliente tenha com o banco seja a mais amigável possível, seja a mais feliz possível. Tá? Então, essas seriam as minhas colocações para essa primeira provocação, Vicente. Imagina. Muito obrigado, Luiz Fernando. A gente vê que realmente, na perspectiva do setor financeiro aqui representada pelo Banco do Brasil, a gente tem realmente aqui uma questão estrutural de proteção realmente de dados aqui para ter uma autenticidade adequada do cliente. Eu faria a mesma questão aqui, doutora Samara, numa perspectiva mais ampla das demais empresas, da experiência que a doutora tem em outros segmentos, não só o financeiro. Bom, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Tá? Boa tarde a todas e a todos. É muito interessante isso que o Luiz Fernando estava colocando e é muito interessante a gente ver a pergunta que o Vicente colocou, porque ele aponta justamente essa questão dos ataques cibernéticos estarem, né, avançando a cada dia e a gente ter cada vez mais elaborado isso e de forma, inclusive, que os riscos aumentam. Eu concordo bastante que as formas de autenticação, elas estão num avanço crescente, elas estão sempre
sempre vindo para facilitar a vida do usuário e conseguir realmente esse acesso melhor. E acho que isso se prova, inclusive, aqui nesse evento, na Febrabantec, porque em várias dos stands que a gente tem empresas que estão aperfeiçoando esses serviços. Mas tem uma coisa que avança na mesma velocidade e que eu acho que talvez seja um desafio maior que nós precisamos enfrentar. A gente até falava aqui antes do evento começar, que são os mecanismos de engenharia social para os golpes e para as fraudes. E esses mecanismos, eles fazem uso não só da tecnologia ou da capacidade de enfrentamento relacionado necessariamente às nossas máquinas, né? a nossa parte técnica, mas eles fazem uso do desconhecimento, da ingenuidade e até talvez da vontade de ter vantagens do próprio usuário. E é justamente nesse sentido que está, acho que, um dos nossos grandes desafios, porque ele passa muito além da gente ter pessoas muito boas desenvolvendo tecnologias muito seguras, ou da gente até ter mecanismos suficientes de proteção dos dados que nós estamos coletando com as biometrias e com o que for necessário. Ele passa com um dever de transformar esse cliente, né, esse customer, que todos os stands estão falando tanto, numa perspectiva de cidadão e de como a gente vai lidar com esse cidadão também, que ainda não está capacitado para tanta tecnologia e não está capacitado para fazer uso da forma como deveria desses espaços. Então, eu vejo que esse é o nosso desafio maior. E não colocando, né, o usuário como alguém hipossuficiente nessa relação, mas colocando o usuário como alguém que a gente ainda precisa demonstrar as formas e os mecanismos que eles podem avançar. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande das instituições financeiras cumprirem também esse papel e desse tipo de evento, né? Acho que a NPD também tem feito um papel muito interessante nesse sentido, de capacitar, de formar em como nossos usuários vão saber se proteger. Porque, querendo ou não, talvez um dos nossos maiores adversários, o nosso maior risco, ele não seja necessariamente cibernético. Ele está literalmente, né, entre o telefone e a cadeira, que somos nós, que no momento de vacilo, mesmo aquelas pessoas que têm mais condições, estão mais formadas, estão trabalhando nessa área, no momento de vacilo, acabam sendo vítimas de alguma fraude, acabam sendo descuidadas com seus dados. E para lidar com isso, o desafio ele é muito maior, porque ele se dá num âmbito muito mais geral. E ele tem que ser um compromisso de todas as empresas. E aí, no segundo momento, também vou falar um pouquinho mais sobre o que eu acho que essas empresas estão fazendo e deixando de fazer. Imagina, obrigado aqui, doutora Samara, pela primeira colocação. E eu passaria a palavra para o doutor Arturo, na perspectiva, obviamente, da autoridade reguladora, né, da autoridade reguladora aqui da parte de proteção de dados. Como que vê exatamente a implementação disso dentro das empresas e, obviamente, os diferentes tipos de empresas que a gente tem. Obviamente, desde um setor financeiro muito capacitado até empresas de menores portes, né? Muito obrigado, Vicente. Boa tarde a todos. Meu nome é Arthur, sou dos diretores da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É muito importante dizer aqui, antes de mais nada, cumprimentar os colegas aqui de painel, excelentes exposições, e dizer que a autoridade, sempre que ela olha um tema, ela olha do ponto de vista da proteção de dados pessoais e da privacidade. E isso modifica um pouco a questão, ela sai um pouco da questão puramente técnica, mas ela vai também para essa parte de exame do direito fundamental e também de enfim, de todos os direitos dos titulares e todos aqueles mecanismos que são necessários para que o titular de dados pessoais, que somos nós, todos nós aqui, possamos exercer esses direitos em sua plenitude. Bem, nós entendemos que é muito importante quando você observa os ataques cibernéticos e suas diferentes variações, suas mais de 19 categorias de incidentes cibernéticos que nós conhecemos. É importante entender, antes de mais nada, como pensa o atacante. Se você entender como pensa o atacante, você começa a se preparar em termos de defesa, né? Então, eu acredito, só para revisar, que eu acredito que todos saibam, aqueles 5 elementos de sucesso em qualquer ataque, né? O que o atacante tem que ter para fazer um ataque cibernético bem sucedido, né? Motivação, ferramentas, conhecimento, habilidade e oportunidade. Nas 4 primeiras é muito difícil que a gente possa atuar, né? Depende dele. Motivação pode ser ideológica, religiosa, política, filosófica, né? Ferramentas, ele tem as diversas. Habilidade, ele tem que ter habilidade. Conhecimento também em termos de ecossistema digital. Agora, nós podemos negar ao máximo
a oportunidade. O que é a oportunidade? A superfície de ataque. Nós podemos reduzir essas vulnerabilidades. E é aí que entra essa percepção de que as camadas mais fortes, nós estamos vendo isso acontecendo, as camadas mais fortes de segurança estão se baseando, como disse o doutor e a doutora, estão se baseando em biometria, né? Seja ela facial ou não. A facial já é utilizada amplamente pelo governo e por outros aplicativos financeiros para poder aumentar a capacidade de identificação e elevar a capacidade de comprovação do titular daquela conta, daquele cliente com a sua conta, né? Agora, é claro que a autoridade ela se preocupa com isso porque algumas perguntas ficam no ar, né? Então, isso tem que ser respondido ao cidadão. Num cenário em que nós vemos que... Eu vou complementar essa coisa que eu falei. Num cenário em que nós vemos uma série de recomendações, né, aos clientes, aos titulares de dados pessoais, né, para nós que vivemos isso no nosso dia a dia, acredito que todos vivenciemos isso de forma mais fácil, isso é uma atividade mais corriqueira, isso é mais fácil para nós entendermos. Agora, para a grande massa dos usuários, isso não é fácil. E é por isso que, quando se recorre à biometria, se recorre a algo mais concreto. Agora, é claro que ficam perguntas no ar. Por exemplo, né, onde vai ficar o repositório desses dados pessoais? São dados pessoais sensíveis. E a própria LGPD, no seu artigo 11, ela dedicou questões pessoais ali, com tratamentos pessoais e especiais aos dados pessoais sensíveis. Então, onde será o repositório? Quem vai manipular isso? Ficará armazenado por quanto tempo? Quais serão as operações de tratamento de dados pessoais que cercarão esses dados? Como esses dados serão manipulados? Como eles serão tratados? Existem bases legais concretas que subsidiem aquela instituição tratar aqueles dados? O titular ele tem condições de exercer os seus direitos sobre aqueles dados que estão sendo armazenados, manipulados? São essas questões que eu tenho certeza que nós vamos endereçar de melhor forma daqui para frente, né, no nosso egrégio painel. Eu agradeço muito, viu, Vicente? Excelente, obrigado. Obrigado, doutor Arthur, obrigado pela reflexão. Realmente são pontos muito intrigantes aqui, que a gente tem um desafio ainda muito grande na implementação, na regulação e na fiscalização. Realmente aqui tem um grande caminho para a gente poder seguir. Passando a palavra novamente, doutora Samara, eu queria trazer aqui duas perspectivas, né? Uma perspectiva das empresas efetivamente, né? Se elas estão se adequando ao sistema, como a senhora deixou a deixa na primeira resposta, né? E numa perspectiva de usuário, né? O que efetivamente, se ele se sentir lesado, quais realmente o caminho ele deveria fazer para se proteger ali ou para reivindicar uma reparação dos seus direitos? Obrigada, Vicente. Bom, eu vejo que a gente tem duas ordens, né, de grandeza aqui, de diferença de tratamento para as empresas. Uma são o que as empresas, as maiores empresas, empresas mais robustas, que têm um nível de responsabilidade e que têm também um nível de condições de ferramental técnico, de pessoal, financeiro, para investir na adequação à proteção de dados, como essas empresas com essas características têm feito. E eu acho que, nesse sentido, a gente tem tido boas experiências e no setor financeiro talvez tenham sido as melhores experiências, porque eu acho que tem um nível de adequação à LGPD que é bastante interessante e que permite, inclusive, que que usuários consigam... Peraí, gente, meu trem está chiando. Um minuto. O negócio aqui está chiando. É bom que a gente fale e nos ouve, né? É um negócio muito doido. Mas essas empresas, elas têm tido uma expertise, uma capacidade, inclusive, de abrir a possibilidade dos usuários exercerem os seus direitos de titular acho que é uma experiência bastante interessante. Até o Luiz Fernando estava contando aqui anteriormente como tem sido isso no Banco do Brasil, e a gente vê que tem um interesse por parte dos usuários, dos titulares de dados, em exercer realmente, entender o que está sendo feito com essas informações. Não entrando aqui no mérito da motivação, se o porquê que esses usuários estão fazendo, se é curiosidade, se é tentando trazer, de alguma forma, um benefício, né? Vai que tá também para entrar com alguma ação. Não importa
nesse caso, qual é a motivação que esses usuários estão tendo, mas fato é que eles estão tendo essa curiosidade em relação a essas grandes empresas. Diferente é quando a gente olha para as pequenas. A NPD, inclusive, até fez um esforço muito interessante de adequar e de realmente parametrizar como que isso seria feito para as pequenas empresas, para as startups, mas me preocupa muito, especialmente com as empresas de tecnologia, e eu acho que nesse caso as startups fundamentalmente, que têm como desafio fazer com que seu modelo de negócio seja escalável, e muitas vezes quando a gente tem modelos de negócios que precisam ser escaláveis e que tratam dados, ainda mais quando esses dados são sensíveis, que lidam com biometria, a proteção de dados ela é deixada um pouco de lado. Inclusive porque, por vezes, é muito difícil conciliar esses dois espectros, né? E eu acho que o nosso desafio é justamente conseguir viabilizar que seja possível, que seja interessante, que seja viável para essas empresas que estão iniciando no mercado ou que já estão há mais tempo, mas estão mudando o seu modelo de negócio, estão indo mais para a tecnologia, mais data-driven, que elas tenham condições e que elas tenham estímulo para que a adaptação à LGPD e, principalmente, para que a capacidade, seja permitido ao usuário exercer os seus direitos, saber o que está sendo feito com os seus dados, também em relação a essas empresas. O que me preocupa bastante, eu acho, para finalizar, que é um dos nossos grandes desafios, tem muito a ver com as tecnologias de reconhecimento facial, que tem sido uma polêmica muito grande no mundo e que tem vindo para o Brasil, talvez ainda com um debate um pouco insuficiente. Essas tecnologias de reconhecimento facial, e a gente tem muitas aqui, inclusive hoje nos stands, que são interessantes da gente olhar e entender como elas estão funcionando, elas precisam se preocupar com o privacy by design e o privacy by default. Porque se a gente não tiver isso, nós vamos passar por um momento de questionamento e possivelmente, inclusive, de vazamento dessas informações, que é quase que irreparável. Eu sei que, no primeiro momento, é muito bom, é muito vantajoso a gente ter essas tecnologias a serviço da segurança pública, essas tecnologias a serviço de toda a autenticação, mas isso não pode ser descolado do nosso desafio de preservar a privacidade, intimidade e os dados desses usuários, dessas pessoas, porque, afinal de contas, quando essas tecnologias estão, como no Rio de Janeiro se discute agora, né, implementadas nas ruas, nos postes das cidades, elas estão vendo a todos nós. E, muito provavelmente, se a gente olha no detalhe, a assertividade para que essas tecnologias sejam colocadas a serviço da segurança pública ou de mecanismos mais profundos, né, que exigem um pouco mais de responsabilidade, a gente ainda não tem esse avanço da tecnologia como deveria. E, para finalizar, juro, uma coisa muito importante, o usuário, quando ele precisa exercer o seu direito, ele tem que ter um canal para isso. E aí eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, quer dizer o seguinte, eu trabalho muito também no direito eleitoral, e esse é um ano de eleições. E nesse ano, nós, mais do que usuários, mais do que titulares de dados, somos também eleitores. E a forma pela qual a política, né, e os candidatos e todo esse setor tem tratado os nossos dados também ainda é bastante insuficiente. Fica aí o desafio para a gente tentar entender, pelo menos, se a gente consegue exercer os nossos direitos de titulares para saber como os nossos dados estão sendo armazenados, como eles estão sendo tratados e, principalmente, se a gente tem condições de evitar que esse tratamento seja feito, caso aquilo não esteja de acordo com o que a gente visualiza como importante. Obrigada. Imagina, obrigado, Dora. O que mostra aqui, realmente, mais uma vez, o desafio sobre todos os aspectos. Empresa grande, empresa pequena, e inclusive aqui em outras facetas, como o direito eleitoral. Doutor Arthur, eu ia passar ainda na questão aqui de problemáticas, novamente ligadas à LGPD. A gente sabe realmente que a autoridade, agora a autarquia, né, pela medida provisória, muito recente aí a existência dela. Mas já foi possível visualizar que se tem padrões, na verdade, de problemas e dentro desses padrões de problema, soluções que estão sendo dadas, orientadas pela autoridade ou autarquia para o encaminhamento? Sim, Vicente, muito obrigado. Não sei se todos sabem, mas a autoridade ela começou a funcionar. Vamos falar assim porque é mais fácil, né? Porque é cheio de data de lei, né? Então até a gente se perde às vezes. São as 3, 4 leis que entram aí. Mas o que acontece? A autoridade começou a funcionar em 6 de novembro de 2020.
De lá até semana passada, já são mais de 6.100 denúncias que a autoridade recebeu. Denúncias de titulares de dados. Né? Titulares de dados. E quais são essas denúncias? Assim, claro, tem um gráfico pizza aí, que eu nem gosto muito de gráfico pizza, mas não vou mostrar não. É só ia torturar vocês aqui. E as maiores denúncias estão em descumprimento da LGPD, principalmente por dados excessivos em e-commerce. Né? Dados excessivos. O cara vai fazer uma compra e pergunta se é casado. Né? Vai fazer uma compra, pergunta religião, sabe? Uma coisa assim. É dessa natureza esse negócio. Né? É claro que as empresas perguntam isso porque querem monetizar, querem captar, e aí tudo bem, mas isso aí não justifica e gera um problema e aí acaba chegando em nós. E as outras denúncias, eu diria, a maior parte delas, elas recaem sobre o próprio vazamento de dados pessoais. Né? Então, o titular confia em determinada instituição, pública ou privada. Em geral, eu diria 90% das vezes, ocorre um incidente cibernético, aqueles dados são vazados, compromete o titular vê que os dados dele estão na praça aí, e aí ele acaba recorrendo à NPD. Né? Então, até o momento, nós estamos com... Devido a essas denúncias, são tratadas de forma agrupada, né? Essas denúncias não são assim examinadas de per si, uma a uma. E por quê? Porque nós não temos condições estruturais de fazê-lo. É verdade, a NPD hoje está com 71 pessoas. Né? Isso entre requisitados, terceirizados. Né? Então, não é muita gente para tratar de mais de 200 milhões de pessoas, 200 milhões de CNPJ. Né? Se você for ver a autoridade portuguesa, ela tem 35 pessoas, 40 pessoas por aí, mas Portugal tem quanto, né? 20 milhões, né? Quer dizer, de pessoas, quer dizer, se você fazer um comparativo, nós precisamos de mais reforço, isso é verdade. Agora, muitas dessas denúncias, elas são de mesma similitude, então a gente acaba, né, colocando, agrupando. Né? Agora, é claro que quando a gente trata de denúncias, a gente trata de nível de maturidade. Tá? Então, o que acontece? A gente precisa que, em resumo, a gente precisa que esses... A gente já observa isso, tá? Mas a gente precisa de mais esforços das instituições públicas e privadas em termos de sensibilização, de capacitação na parte de proteção de dados pessoais. É uma lei nova, é uma lei densa, não é uma lei fácil. Eu não sou advogado, minha formação é na área de gestão de segurança da informação, inteligência dos sinais, defesa cibernética, esse negócio. Mas, para me converter para a proteção de dados pessoais, eu tive que fazer um longo processo, né? Ortodoxo, né? Aquele negócio, né? Então, o que acontece? Eu tive que, né, quase que orar muito mesmo, né? O negócio... Eu já li a LGPD 12 vezes. 12 vezes. Não é porque eu sou dedicado, não. É porque para entender a lei não é fácil. Quem é advogado, o cara lê ali 2 vezes, beleza. Agora, quem não é, o sujeito, né? Tem que se dedicar ali, né? Eu já quase decorei a lei em virtude disso. Mas só para dizer que, na verdade, o que nós precisamos é disso, é desses esforços de instituições. Quanto mais esforços, as pessoas vão se tornar mais conscientes, menos denúncias nós vamos receber em virtude de menos violações de dados pessoais. Seria isso. Obrigado. Imagina. Obrigado, doutor Arthur. Realmente, de novo aqui, mostra o desafio pela lado, enfim, regulador, fiscalizador, né? Enfim, a gente tem realmente aqui uma perspectiva muito alta aqui de implementação da lei. E eu posso dizer, até pelo setor financeiro, o Luiz Fernando também está aqui, que do nosso lado não vão faltar esforços realmente para auxiliar todos os entes, e obviamente os entes reguladores aqui, seja o regulador oficial, regulador da atividade bancária, que é o Banco Central, obviamente a autoridade também na implementação. Mas eu queria passar a palavra agora para o Luiz, e obviamente numa ótica de aonde que efetivamente aqui as instituições financeiras estão dando foco de investimento
relacionado aqui à proteção de dados, usabilidade da interação com o cliente final e, obviamente, a questão ligada à cibernética, né? A gente sabe que os bancos têm muito investimento na parte de tecnologia, inclusive de proteção dos seus sistemas, mas como é que isso tem se dado na hora da interação com o cliente e se isso tem sido um entrave, na verdade, a interação do cliente? Se quanto mais você coloca camadas de proteção e mais investimento dá, isso obviamente cria um atrito maior com o cliente. Como é que está sendo esse equilíbrio entre usabilidade e, obviamente, aqui a questão de proteção e proteção, obviamente, dos dados que estão sendo coletados? Vicente, se me permite, não fugindo da questão, mas queria pegar um gancho na fala da Samara e também aqui do Arthur, quando ele falou da questão da oportunidade, né? E também do usuário. Um trabalho que nós fazemos no Banco do Brasil, e eu tenho certeza que não é diferente dos nossos pares no sistema financeiro, é um trabalho intenso de disseminação de cultura de segurança. Nós precisamos realmente trabalhar isso fortemente, porque a gente chega à conclusão, quando um cliente nosso é vítima de uma fraude, ele reporta e contesta por tudo que ele passou, e por incrível que possa parecer, há casos em que a gente vira ao ler a contestação e a gente diz assim, olha, se a gente achava que o nosso desafio era grande, ele é muito maior, porque não se trata de proteger o cliente do fraudador. Em muitos casos, ou em alguns casos, se trata de proteger o cliente dele próprio. Porque a questão da engenharia social, a questão dos golpes, eles, especialmente pós-pandemia, eles estão muito fortes, né? Então, a questão da gente disseminar boas práticas, comportamento seguro, é tão importante quanto todo o investimento que é feito em termos de cibersegurança. Voltando um pouquinho para a provocação aqui do Vicente, às vezes a gente tem aquela questão de a inovação ela é mais cara do que a própria segurança. A gente não trabalha com essa visão, pelo menos não no banco, né? A gente não consegue dissociar a inovação da segurança. Ambas têm que caminhar juntas, né? Já falamos aqui do Price by Design, Security by Design, ou seja, eu vou desenvolver um produto, eu vou desenvolver um serviço, a área de privacidade, a área de segurança, ela vem junto com a área de desenvolvimento de TI, juntamente com a área de negócio, trabalhando juntas na especificação daquilo que vai ser ofertado à clientela. Isso é importantíssimo, né? Do contrário, eu diria com muita certeza, de longos anos no sistema financeiro, é a certeza do insucesso. Então isso tem que ser feito, isso é feito hoje com muita propriedade. Vou falar um pouquinho do nosso caso de adaptação do Banco do Brasil à LGPD. E aí, Arthur, eu saio daqui com os ombros um pouco mais leves, né? Se a autoridade aqui já leu 13, 12 vezes e ainda tem dúvida, então eu fico mais tranquilo com todas as dúvidas que eu ainda tenho em relação à Lei 13.709. Mas quando a lei estava para entrar em vigor, nós no banco criamos um projeto executivo para fazer essa adaptação, né, do banco à LGPD. Então, através desse projeto estratégico, a primeira questão que veio colocada à mesa é make or buy, ou seja, vamos desenvolver internamente ou vamos comprar uma solução de mercado. Fizemos, inclusive, prospecção no mercado e entendemos que, diante da capacidade técnica do time do banco e diante daquilo que vimos no mercado, a melhor opção seria pelo desenvolvimento. E assim o fizemos. Nós criamos um sistema no banco chamado Sistema de Proteção de Dados Regulados. No banco tudo tem sigla, né? No caso é o SPD, Sistema de Proteção de Dados Regulados. Esse sistema está integrado com todos os legados, com a base de cadastro de cliente, de produtos, serviços, contact center, dos relacionamentos que a gente tem com a nossa clientela. Isso foi fundamental para adequar o banco à legislação. Eu vou dar alguns números aqui, só para ter a noção da grandeza. A lei ela entra em vigor em setembro de 2020. De lá para cá, nós já tivemos mais de 9,2 milhões de requisições, seja de cliente ou de usuário, porque também está à disposição do usuário. Se é um usuário, não tem conta conosco, mas de alguma forma a gente capturou dado pessoal, ele tem pleno direito, pela legislação, de saber o que o Banco do Brasil tem a seu respeito. Então, mais de 9,2 milhões
de requisições foram feitas de setembro de 2020 para cá. E desses 9,2 milhões de requisições, 0,02%, é isso mesmo, gente, 0,02% foi requisição feita na nossa rede física, em uma agência, porque está à disposição da nossa clientela e dos nossos usuários o app. Aliás, o app respondeu por 99,8% dessas requisições. Está disponível no Internet Banking e agora também está disponível no WhatsApp. Então, a gente conseguiu efetivamente entregar para a nossa clientela, entregar para os usuários do banco facilidade de acesso, transparência e rapidez de atendimento. Eu fecho a minha fala aqui fazendo um convite, né, àqueles que têm o app do banco baixado em seus aparelhos celulares, que depois visitem a nossa central Minha Privacidade. Ela fica lá na parte do meu perfil. Lá vocês vão ver que tem a nossa política e tem todos os direitos que o titular de dado tem à sua disposição. Então lá vocês podem pedir quais são os dados que o Banco do Brasil tem armazenado, o que o Banco do Brasil está fazendo com esses dados, se eu quiser fazer a portabilidade desses dados, enfim, todos os direitos amparados pela legislação estão na central Minha Privacidade e foi essa central Minha Privacidade, disponível no app, que representou 99,8% desses 9,2 milhões de requisições de setembro de 2020 para cá. Nossa, obrigado. Impressionante aí os números e em pouco tempo já uma grande parcela aí de clientela, 9 milhões de pessoas, né, já pedindo dados. Isso mostra que, enfim, ainda temos um grande caminhar, mas coisas já estão acontecendo e conscientização já está ocorrendo. E sobre essa questão de conscientização, eu queria fazer uma provocação para os três debatedores, que a gente sabe que hoje o uso da internet, enfim, das mídias sociais, muito dado é coletado. Como foi dito aqui, enfim, tem até na hora de interação com o e-commerce pedindo-se coisas que não tem nada relacionado ali efetivamente àquela compra. E muito disso inferindo inclusive comportamentos que a própria pessoa não tem nem consciência que ela tem aquela realidade. Mas a gente sabe que isso acontece e não é por isso que, enfim, que as mídias sociais têm tanto valor como elas têm hoje. Então eu queria colocar para debate aqui como é que se tem trabalhado na perspectiva da autoridade reguladora, da instituição financeira e das empresas, aqui na orientação das empresas, exatamente essa conscientização e essa regulação dentro deste ambiente em que se coleta muito dado, muitas vezes numa inconsciência de quem está fornecendo e num uso, na verdade, diferente daquilo que foi se colocado. Eu iniciaria pela doutora Samara, por favor. Bom, essa pergunta ela é um desafio, né? Porque a verdade é que a gente tem hoje praticamente todas as nossas relações humanas intermediadas por pouquíssimas empresas, né? Por plataformas, por redes sociais, que não só hoje são o nosso meio de comunicação, mas são elas também que inferem, que nos destinam a maior parte do conteúdo que a gente consome e, portanto, também a maior parte do conteúdo que nos faz ter a visão de mundo que a gente escolhe ter. Então, a responsabilidade que essas plataformas têm, eu acho que ela não é condizente hoje com o que tem, de regulação e 2, de cobrança social para elas mesmo. Inclusive, quando a gente olha, por exemplo, do ponto de vista de adequação, de proteção de dados, no começo, quando a gente discutia a questão do marketing, né, as agências, todo mundo sempre ficava muito preocupado de como que seria adaptar e adequar. E aí, quando você olha assim, que a parte que está nas plataformas, nas redes sociais, meio que eu não preciso adequar, porque já é o jeito que elas tratam, isso já tem alguma coisa que está errada. Isso já faz com que a gente veja que a responsabilidade, o nível de responsabilidade que essas plataformas têm que ter, ele está inadequado com o que elas vêm tendo. E eu acho que isso é muito sintomático quando a gente olha para os processos no mundo como um todo. Como essas plataformas estão tratando dados. Qual é, efetivamente, as políticas de governança e de compliance que elas estão tendo com as informações que estão disponíveis. Porque a grande verdade é que o modelo de negócios dessas plataformas
ele está muito calcado na venda das nossas informações. E não das nossas informações diretas, que podem ser extraídas pelo que a gente pontua ali, pelo que a gente preenche e que a gente ativamente e conscientemente disponibiliza. O que é mais rico é justamente aquilo que a gente não percebe. É justamente aquele comportamento que, se inferido, pode nos levar a ter posições políticas, emocionais, sentimentais e de toda a ordem, inclusive de emoções e pensamentos negativos, de toda a ordem, que tem um nível de controle por parte dessas plataformas que eu acho que a gente ainda precisa discutir muito mais a fundo. E é óbvio que, por elas serem empresas, né, sei lá, não dá nem para dizer que são multinacionais, são tão globais que acho que deveria ser criada uma nova categoria, porque essas empresas são hoje. Mas tem o desafio regulatório, que é o fato de serem muito pesadas, mas eu acho que tem um ponto que a gente precisa enfrentar, se a gente quiser falar de proteção de dados, que é a responsabilidade delas com o que efetivamente tem sido colocado ali dentro. E o que a gente vê, eu sei que o Marco Civil da Internet ele foi um grande avanço, especialmente quando a gente fala de todos os apontamentos e considerações que foram colocadas e o quanto a gente mudou com o Marco Civil. Mas a questão da responsabilidade de terceiros perante as plataformas, eu acho que ela precisa ser revista. Eu sei que é uma opinião bastante heterodoxa e muito polêmica, mas eu acho que está na hora da gente enfrentar esse desafio. Quer dizer que as plataformas, elas têm sim um nível de responsabilidade com o que circula ali dentro. Qual é esse nível e como a gente vai lidar e cobrar delas é que é realmente o desafio que está colocado. Mas dizer que elas não têm nenhum, que só o usuário colocando os seus dados ali, ou só outro usuário que extrai os dados e faz com aquela extração a sua venda, a sua criação de conteúdo, ou inclusive mesmo as suas narrativas de desinformação, de ódio, de violência, nós precisamos realmente chamar essas plataformas para esse debate, que eu acho que elas estão numa posição muito confortável, que é essa posição de eu não me meto, porque o que está aqui, eu não tenho perspectiva de curadoria sobre isso, mas também não preciso me responsabilizar sobre nada com o que eu faço com os dados que estão sendo coletados aqui por mim e disponibilizados mediante pagamento para outros. Então, eu vejo que é um desafio que caberia um painel inteiro, né, Vicente, para a gente falar sobre isso, mas coloquei aí alguns pontos polêmicos para a gente iniciar a discussão. Obrigado, Samara. Eu vou colocar aqui, na visão, já estava todo um desafio do órgão regulador, com o que já tem, o que a gente vai ter ainda. Doutora Arthur, se puder, então, mostrar o que efetivamente está na perspectiva da autoridade e da autarquia. Excelente, obrigado, Vicente. A doutora Samara endereçou muito bem. O que acontece? É uma questão de fórum íntimo de cada um, as redes sociais mas é algo que as redes sociais elas são úteis, mas são muito atraentes e até ano passado nós tínhamos no mundo, tá? Nós tínhamos cerca de 59 redes sociais, das mais claras, mais significativas, né? Esse número vem crescendo, numa proporção de a cada 3, 4 meses surge uma nova. O que acontece? Isso depende muito, e isso atrai muito, e depende muito da exposição, do grau de exposição do usuário. E é uma questão diretamente relacionada à privacidade. O que eu quero dizer com isso? Nós temos essencialmente, quando você fala em privacidade e exposição, três grandes grupos de usuários, né? Você tem aqueles que, por um motivo deles, ou profissionais, pessoais, eles precisam de um alto nível de exposição. E eles se submetem a isso. Então, eles entram com tudo na rede social, na mídia social, com uma avalanche de dados pessoais próprios, porque eles precisam dessa exposição, eles têm que estar na vitrine, segundo eles. Você tem um segundo grupo que é mais comedido, né, que entra com alguns dados pessoais, mas tem o seu círculo de amizades, mas está aberto a receber novas pessoas naquele círculo. Não são muito exigentes também, então, né, tudo bem. E você tem aquele terceiro grupo que já é mais fechado, aquele grupo que eles gostam de um ambiente social mais controlado, tá? O que acontece é que, dependendo do grau de exposição desse usuário, ele está de frente para uma série de vulnerabilidades das quais ele nem se dá conta. Né? As redes sociais, elas não são fortes o suficiente, não têm camadas de proteção suficientes não é como uma instituição financeira, por exemplo.
preocupação deles é outra. Tem essa também, mas é outra. Né? Então, em caso de vazamento, o nível de comprometimento é elevadíssimo. Né? Então, dos dados pessoais, dos titulares. Né? Isso é muito perigoso. Então, é por isso que nós... claro, a NPD está trabalhando nisso. E a primeira recomendação, claro, as redes sociais, as mídias sociais, é que, por enquanto, é recomendação. Tá? Recomendação é diferente de norma, né? Recomendação é aquele negócio, né? Que nem a ONU faz, né? A ONU recomenda um monte de coisa, os países fazem o que quiser, né? Mas é parecido. Então, o que acontece? Né? Quando a mulher da gente manda parar de beber, a gente, não, eu vou, né? Tudo bem, ouvir a recomendação, né? Mas, né, às vezes você não segue. A mesma coisa, então, a primeira recomendação, e é importante levar a sério que a recomendação tem uma tendência a se transformar em norma, né? Então, é que as redes sociais elaborem, aprimorem seus avisos de privacidade, porque tem umas que os avisos são fraquíssimos, né? Então, seus avisos de privacidade, suas políticas de privacidade, para que informem ao titular dos dados os riscos de ele estar colocando seus dados ali e os compromissos que ele tem que ter com seus próprios dados pessoais e que a mídia social, a rede social se compromete a ter com aqueles dados. Isso que é o nosso foco. Muito obrigado. Obrigado, doutor Arthur. Eu vou me ousar aqui, se a autoridade está dizendo que é uma recomendação, eu já acenderia uma luz no mínimo amarela aqui para fazer a adaptação, porque vai vir a norma. Certamente virá a norma. Obviamente vai ter todo o trabalho aí de audiência pública, provavelmente, mas já tem aqui uma sinalização. Doutor Fernando, na perspectiva aqui das instituições financeiras, sobre essa ótica, por favor. Ok, Vicente. Bom, vou começar com uma frase que todos nós conhecemos, né? Não tem almoço grátis. Acho que ninguém aqui nunca pagou uma mensalidade para o WhatsApp, para o Facebook, né? Então, assim, como é que essas redes sociais se monetizam? É exatamente com os nossos dados pessoais. Os nossos dados pessoais são ativos muito valiosos e são nossos. E lembrando que a rede social é um ambiente público. Então, essa questão, eu quero ficar mais no conceitual, né? Eu não vou aqui comentar de dicas de segurança, todos nós conhecemos. E se não conhecemos, basta dar um Google aí que vão vir uma série de dicas. Se entrar no site de cada instituição financeira, ali vão estar uma série de dicas em relação à proteção. Eu acho que vale a pena aqui reforçar a questão conceitual, né? Aquilo que a gente está publicando na rede social, a gente está publicando no ambiente público, né? Então, se a gente não tiver um mínimo de responsabilidade com os nossos dados pessoais, e o desafio regulatório é imenso, a gente está dando a oportunidade, mais uma vez a palavra aí, ó, nós estamos dando a oportunidade para que esses dados pessoais possam ser usados contra nós mesmos. Quem aqui já não viu situações, fatos reais, que através da exploração do que foi publicado por um cidadão na rede social, voltou-se contra ele no mundo físico, no mundo real. Então, essa é uma questão que a gente tem que reforçar, temos que reforçar com os nossos filhos, né, que já nasceram nesse ambiente digital. Essa é uma questão muito relevante, né? Lembrando, quem monetiza a rede social é seu público, né? Facebook com 1 bilhão de usuários, né? Os dados pessoais que lá estão. Então, fica aqui, eu como representante aqui do sistema financeiro, um pedido e um alerta para que estejamos conscientes daquilo que a gente vem publicando na rede social. E se a gente for muito um perfil mais expositivo, digamos assim, talvez valha a pena aplicar o perfil de privacidade lá na rede social para que apenas os nossos amigos possam ter conhecimento daquilo que a gente está publicando, para a gente ser o mais restritivo possível, porque do contrário, como eu disse, vale para o bem, mas vale para o mal. Muitas vezes a gente está diante de um usuário, de um cliente que acha que o vazamento se deu, por exemplo, no sistema financeiro. E a gente vai investigar, entra com a área de inteligência e a gente vê muitas vezes que aquilo que está sendo usado contra ele estava publicado, por exemplo,
numa rede social que não preciso falar o nome. Então fica aqui um pedido e um alerta para que nós sejamos mais conscientes no uso das redes sociais. Obrigado. Eu gostaria de, no mesmo tema aqui, colocar uma nova pitada de sal e mostrar os desafios que realmente a gente está tendo daqui para frente, né? Se a gente vai aqui no terceiro andar, tem ali o óculos virtual, que permite até uma experiência no chamado hoje metaverso, que é enfim, uma realidade que está presente. Tem aqui o exemplo aqui em cima, mas que certamente vai estar aqui na nossa realidade um pouco mais à frente aqui de todos nós. E eu queria então colocar em debate exatamente se a mídia social já tem todo o desafio, como já, pelo menos antever, essa questão do metaverso, em que você vai ter uma realidade virtual, efetivamente, daquilo que você tem uma realidade que a gente chama de real ou física no nosso dia a dia. Eu começaria pela doutora Samara aqui para fazer essas reflexões. Estão vendo que só eu começo com as bombas, né? Tudo para mim. Bom, eu vejo que o desafio do metaverso, na verdade, é potencializar todos os desafios que a gente já está vivendo. E, inclusive, acho que as experiências que tem tido com relação ao metaverso, você sempre vê uma notícia meio chocante, né? Um absurdo acontecendo. Foi o caso, por exemplo, de quando a gente teve um avatar que foi espancado e estuprado no metaverso. Então, para a gente ver o nível do absurdo que se chega quando a gente olha também para os problemas que o ambiente digital traz. Mas eu não quero falar só de problemas, porque eu acho que realmente os avanços que a gente tem tido, eles também viabilizam um acesso e uma capacidade de troca de informação que é muito rica. Mas ela só vai acontecer de forma igualitária e livre para todas e todos se a gente tiver uma responsabilidade sobre quem está organizando essa migração desse ambiente cada vez mais digital. E agora, né, ainda, acho que quase, eu não sei nem como, se já tem uma expressão para poder configurar o que vai ser a nossa vivência no metaverso, mas cada vez mais surrealista, talvez. Eu acho que se a gente não enfrentar esse desafio desde já, e na minha opinião, isso está muito calcado na responsabilidade das plataformas, nós vamos ter dificuldade de enfrentar quando a gente estiver vivendo no ambiente digital. Isso porque, acho que quando o Luiz Fernando e o Arthur falavam, me vinha muito à memória a questão da falta de transparência que a gente tem hoje com relação a como os nossos dados são tratados. Isso é muito nítido quando a gente olha, por exemplo, para o impulsionamento, né, para os conteúdos impulsionados, o pagamento, priorização paga ou qualquer nome que se escolha dar para esse impulsionamento de conteúdo. Quando a gente recebe esse conteúdo que não foi esperado por nós, que nós não ativamente escolhemos, nós precisamos saber por que a gente foi colocada nessa caixinha que recebia aquele conteúdo. Porque só assim eu vou ter condições de exercer minha autodeterminação informativa, que talvez seja uma palavra e um valor que a gente precisa recuperar mais. E no começo das discussões de LGPD, a gente falava muito sobre isso. E o que é autodeterminação informativa? Nada mais é do que a minha capacidade de saber o que está sendo feito com os meus dados, com as minhas informações, e ter condição, escolha, livre, informada, de deixar ou não que aquilo seja feito. E eu só vou ter condições disso se eu tiver transparência. E dizer que o segredo, o modelo de negócios, o segredo de negócio é argumento para que não exista essa transparência, na minha opinião, é uma falácia. Porque, com certeza, você tem condições de equilibrar o que é o modelo de negócios com a capacidade de se exercer esses direitos fundamentais. E se a gente não tem condições de equilibrar, talvez esse negócio não deva acontecer. Pelo menos não no formato que está colocado. E eu acho que quando a gente tem essa reflexão e tem um pouco mais de radicalidade para lidar com isso, a gente consegue ter mais responsabilidade. E aí eu acho que o que o Luiz Fernando estava colocando sobre a nossa própria consciência do que a gente disponibiliza nas redes é fundamental. E é um passo bastante importante. E ele só se consolida se somado à responsabilidade de quem está recebendo as nossas informações ao lidar com isso. Então, eu vejo que o contexto de metaverso, ele precisa ser associado às responsabilidades que a gente tem agora. Muito obrigado. Enfim, eu acredito que realmente seja essa diretriz. A autarquia está já pensando nessa frente ou ainda temos muito a fazer ainda para o que está posto já? Com certeza estamos pensando nessa frente ativamente, né?
porque essas tecnologias, quando elas surgiram, sabe, Vicente, elas surgiram e foram estudadas separadamente, né? Quando você vê blockchain, computação em nuvem, inteligência artificial, machine learning, realidade virtual, realidade aumentada, né? Quando você vê Big Data, tudo isso, eles eram abordados separadamente. Agora, eles formam um ecossistema para proporcionar um melhor portfólio de serviços ao usuário. E o que acontece? O metaverso se utiliza disso. Ele só vai ser metaverso se ele proporcionar uma experiência real ao usuário. E é importante que se faça uma diferença aqui, né? Metaverso não é projeção do seu eu no campo digital, é a extensão do seu eu. É você no campo digital. Não é ali, alguns jogos eu conheço, né? Você projeta ali, não é isso. Ali é a extensão da sua vida, né? É diferente. E é claro que para isso ele vai necessitar de uma enorme quantidade de dados pessoais. A preocupação da NPD é que esses dados, não é que não possam ser utilizados, mas os direitos do titular têm que ser respeitados, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais tem que ser cumprida e as normas da NPD têm que ser observadas. E fazendo isso, aí você cria realmente, é capaz de criar um ambiente eficaz de proteção de dados no nosso país com respeito aos titulares de dados em todas as suas esferas, inclusive nessas esferas de avanço tecnológico. Seria a nossa posição. Imagina, muito obrigado. É bom saber que, inclusive, já está sendo pensado, e, obviamente a gente já tinha conhecimento, mas eu vim aqui externalizar a todos, porque é uma realidade que a gente vai estar aqui posta, né? Já está aí na nossa esquina, aqui no nosso dia a dia. Luiz Fernando, não sei se você tem também uma reflexão sobre esse tema também. Bom, Vicente, eu acho que a primeira reflexão que eu tenho sobre o tema é que eu precisava pedir ajuda para minha filha de 12 anos, né? Porque se tem alguém que conhece um pouquinho de metaverso é ela, né? E a pandemia acelerou muito essa questão. Então, assim, ela praticamente, quase que diariamente, joga o Roblox, né? Com as amigas dela. Então, assim, isso para essa geração é algo muito presente, né? E quando a gente fala de metaverso, a gente é muito isso que o Arthur acabou de nos trazer, né? A extensão do eu, né? É isso, né? Quer dizer, a nossa vida indo para o mundo virtual. E a gente está falando de uma intensidade muito maior no uso de dados pessoais. Então, mais uma vez, não só o desafio regulatório, mas das empresas, é a proteção desses dados pessoais. É o como trabalhar esses dados pessoais respeitando o seu titular, né? E, por exemplo, vou dar como exemplo, eu gosto muito, né? Fala assim, sem um exemplo fica pouco tangível. Metaverso, a gente vai ter lá, tem lá o seu avatar, né? O avatar do Luiz, né? E aí eu vou querer comprar uma roupinha para o avatar, um terno, né? Vai ter uma reunião, né? Quero que o meu avatar vá para essa reunião muito bem vestido, né? Vai ser uma reunião com o presidente Fausto. Então, o avatar tem que estar bem vestido, né? Então, assim, o sistema financeiro, ele procura se antecipar a essa questão dos riscos associados a esses novos ambientes, né? Eu acredito, o Banco do Brasil já tem, mas isso não é diferente em outras instituições bancárias, a gente criou o cartão virtual, o cartão de crédito virtual, né? Até recentemente o próprio Itaú fez uma campanha belíssima sobre o uso do cartão virtual. Então, assim, eu estou no metaverso, eu vou comprar o terno para o meu avatar, eu crio o meu cartão virtual e uso aquele cartão virtual criado exclusivamente para aquela compra. Porque eu tenho que contar com a possibilidade de haver um vazamento de informações. Se houver um vazamento, o meu cartão virtual já foi utilizado. A possibilidade de haver uma fraude em relação àquele cartão virtual é zero, né? Ou seja, a gente tem que, mais uma vez, né? Responsabilidade, sem dúvida nenhuma, dever das instituições é proteger seu usuário, proteger seu cliente. Mas se esse nosso cliente também tiver plenamente consciente daquilo que ele pode fazer para reforçar esse ambiente de proteção, melhor para todos. É uma relação ganha-ganha. Então, diante da questão metaverso e com o potencial que o metaverso traz no uso intensivo de dados pessoais, é a gente pensar o que eu, enquanto usuário desse ambiente virtual, posso fazer para reforçar a minha proteção. Seria essa a minha mensagem como representante do sistema financeiro. Obrigado, Luiz.
Enfim, a gente tem alguns minutinhos a mais aqui, tem uns 2 minutinhos. Eu pediria, então, se tiver alguma consideração final, começaria pela doutora Samara. Respeito sempre o início por aqui, por favor. Bom, eu gostaria de agradecer. Eu acho que esse é um evento belíssimo. Acho que o pós-pandemia nos coloca também essa necessidade de estar junto, né? De ter esse presencial, de poder tocar e ver as pessoas. E eu acho que a gente conseguiu aqui sintetizar talvez os principais desafios do tema quando a gente trata de privacidade, de proteção de dados e, de certa forma, também de cibersegurança. Quando a gente olha para o sistema financeiro, e eu acho que esse evento aqui tem essa responsabilidade, nós estamos olhando para a vanguarda, que é quem vai fazer primeiro, né? Quem vai enfrentar os desafios primeiros e vai abrir caminho também para os outros setores se desafiarem e cumprirem com esse papel quando diz respeito à realização desses direitos. Então, eu quero agradecer, parabenizar, o evento está incrível, acho que hoje foi só o primeiro dia, tem muita coisa ainda para acontecer e estou muito feliz de estar aqui também ao lado de tantas pessoas incríveis. Obrigada, Vicente. Muito obrigado pelas palavras. Doutor Arturo, por favor, considerações finais. Muito obrigado, Vicente, muito obrigado, doutora Samara, muito obrigado, doutor Luiz. Agradecer imensamente a honra de estar aqui com vocês, tá? Agradecer a todos aqui pela paciência de me escutarem, né? Porque escutar os outros é uma nobreza, né? Agora, me escutar é dose. Mas agradeço muito e dizer que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela existe para vocês, permitam-me a informalidade. Ela existe para vocês. Então, consultas públicas, tomada de subsídios, participem. Peçam para as instituições de vocês participarem. Nós fazemos tudo, para o titular de dados, né? Nós vivemos e existimos para vocês, titular de dados pessoais. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, doutor Arturo. Palavras finais, doutor Luiz. Obrigado, Vicente. Acho que a primeira consideração que eu gostaria de fazer, durante todo esse painel, deu muita vontade de pedir para fazer silêncio, né? Aí cheguei à conclusão que os únicos que iriam me ouvir é quem está fazendo silêncio, não adiantaria nada, né? Porque é complicado, né? Esse som, né? Esse barulho ambiente, né? Interessante esse formato. E dentro desse formato, desse magnífico evento, agradecer também aos organizadores, à FEBRABAN, né? Porque realmente o que a gente tinha no Transamérica, o que a gente tem aqui é revolucionário. Então, parabéns aos organizadores. Agradecer muito ao doutor Arthur, doutora Samara, ao doutor Vicente, por também me permitir, uma honra, participar desse painel. E eu fecho minhas considerações também convidando, já convidei para acessar a nossa central Minha Privacidade, e a gente está com um stand aqui no pavimento superior do Banco do Brasil, e a gente tem lá uma experiência, a gente falou aqui na última questão do metaverso, né? A gente tem lá uma experiência do metaverso, né? Onde quem for lá vai poder fazer um tour pelo nosso Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro, que é a sede do banco, lá de 1808, que é a formação do Banco do Brasil aqui no país. Muito obrigado aí, obrigado pela atenção e pela participação de vocês. Queria aqui, em nome da FEBRABAN, obviamente agradecer a presença de vocês pela contribuição de enriquecimento do nosso painel. Obrigado, doutor Luiz Fernando, obrigado, doutor Arturo, obrigado, doutora Samara. E a gente dá continuidade agora nos painéis subsequentes, que eu acredito que seja o último dia aqui. Muito obrigado a todos pela paciência e oportunidade. Um abraço.